Olá, sou Paulo Eduardo e chegando mais uma vez para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Que bom ter você sempre aqui, você que nos acompanha, você que já está há muito tempo aqui conosco ou você que chegou recentemente. Todos os dias estamos estudando a Palavra de Deus aqui, observando textos bíblicos, olhando o contexto e tirando lições para as nossas vidas da Palavra de Deus. Afinal, tudo que foi escrito para o nosso ensino. Paulo escreveu essa carta que estamos estudando aos Gálatas para as igrejas da Galácia. Mas ela foi escrita para elas, mas com lições para nós. Se nós temos hoje a carta aos Gálatas no canon, na Bíblia, é porque tem algo a ensinar para nós. Toda a Escritura foi escrita para o nosso ensino. Então, não é como alguém já disse, você vai olhar a carta aos Gálatas e achar que foi só para eles, não serve para nós. Não servisse para nós, não estaríamos aqui, né? Com ela nas nossas mãos. Então nós podemos sim tirar lições dela aqui. E eu te convido a me acompanhar em mais um estudo bíblico. Vamos lá? Irmãos, nós estamos estudando a carta que Paulo escreve aos Gálatas, como eu disse, no capítulo 6. Paulo está trazendo aqui algumas instruções para a igreja, né? Paulo traz alguns preceitos da nossa vida cristã. Igreja cristã é uma comunidade que precisa compartilhar bênçãos, que precisa aprender a viver compartilhando as bênçãos. Paulo chega num momento aqui muito delicado até de explicar, de ensinar. Paulo está falando sobre a semeadura, Paulo está falando sobre compartilhar, e eu estava lendo isso aqui, preparando o estudo e pensando como que esse assunto que eu vou abordar hoje, ele é delicado frente a tanta coisa que a gente vê hoje. Você olha o que a Bíblia diz aqui, você olha o que está acontecendo no meio religioso hoje, é difícil você falar sobre esse assunto, mas é necessário, porque faz parte da nossa vida cristã. Embora que existem muitos aproveitadores, existem muitas pessoas de má índole que estão no meio das igrejas hoje, das chamadas igrejas, aproveitando, tirando benefícios. Mas nós precisamos olhar o princípio estabelecido por Deus e procurar andar dentro da vontade do Senhor. E se porventura está vivendo, congregando, inserido no meio desses, onde você vê os aproveitadores, os exploradores da fé, os mercadejadores da fé, a recomendação é sair no meio deles, não é? Vai procurar lugar onde a Bíblia é ensinada na pureza, na clareza e na sua essência. Eu deixo isso aqui já no começo, para você poder acompanhar comigo o estudo, observando o que a Bíblia fala sobre esse fato. A Bíblia diz assim, que nós devemos ser uma comunidade diaconal, de serviço. Mas aquele que está sendo, verso 6, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas daquele que instrui. Meus irmãos, quem recebe bens espirituais deve ter um coração aberto para compartilhar os bens materiais. Esse é o princípio que está muito claro se nós atentarmos nas Escrituras, na Palavra de Deus. Eu vou ler Romanos. Paulo escreve Romanos capítulo 15, versículos 26 e 27. Ouça o que ele está dizendo aqui. Porque aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. E isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores. Verso 26 e 27, né? E lhe pareceu devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. A pessoa que se serve dos bens espirituais deve repartir os bens materiais. Esse é um princípio que nós temos na palavra de Deus. O apóstolo Paulo pergunta em 1 Coríntios 9 e 11: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolher de vós bens materiais? Os mestres fiéis, e aí eu volto a te falar, nós estamos falando de gente responsável, não é? Estamos falando desses aproveitadores da fé, não. Mas os mestres fiéis que repartem com seus alunos a palavra de Deus, eles têm o direito de receber as coisas materiais. Isso é algo que nós precisamos olhar o que a Bíblia diz.
por causa dos exploradores, por causa daqueles mercadejadores que estão pedindo dinheiro, que estão explorando a fé. Por causa desse, muitas vezes nós, enquanto cristãos, caímos lá para o outro extremo. E a gente deixa de viver um princípio que o Senhor estabeleceu, não é? O apóstolo Paulo ele é enfático quando ele diz lá em 1 Tessalonicenses 5, versículos 12 e 13, Paulo diz: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, que os tenhais com amor, e em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Ainda Paulo exorta 1 Timóteo 5,17, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que afadigam na palavra e no ensino. A Bíblia traz isso aqui para nós. E sabe, muita gente de má índole, muita gente usa isso aqui para explorar a igreja, para explorar os cristãos, para extorquir, para tirar dinheiro. E aí as pessoas caem num outro extremo de repulsa quando pensa em cooperação, em ofertas. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque nós temos alguns perigos aqui que precisam ser evitados. E eu volto a dizer, estou falando aqui com pessoas espirituais que conhecem a palavra, que estão estudando a Bíblia. Isso aqui não é para você alimentar ego de mercenários. Não é isso. Nós estamos falando com a seriedade da palavra aqui. Existem dois extremos que devem ser evitados, como eu disse. A primeira parte é a ganância por parte de muitos obreiros dentro da igreja. Você sabe que tem muita gente, como eu disse, explorador, que fazem do ensino da palavra como um meio de enriquecimento. Você vê aí muitos desses mercenários que estão aí enriquecendo às custas da igreja, não é? E comprando suas casas novas, carro novo, avião e luxando às custas da igreja. Isso precisa tomar muito cuidado com isso. E eu disse no início do vídeo, se você por acaso está engodado nisso, corre disso, sai disso. Não é isso o princípio da palavra de Deus. Não fica se humilhando, arrastando aos pés de tais, não é? Isso não é o princípio estabelecido, não é isso que é o nosso compromisso para com Deus. O propósito principal da grande maioria desses não é cuidar das ovelhas de Cristo, mas é cuidar de si mesmo. É querer ostentar uma vida de luxo, ostentar uma vida de aproveitando às custas da grande parte do sofrimento dos membros. Agora, Paulo diz à igreja, à igreja de Corinto, Paulo escreve assim: não vou atrás de vossos bens, mas procuro a vós outros, 2 Coríntios 12, 14. Paulo está dizendo, olha, eu não vim atrás do dinheiro de vocês. E ele ainda diz assim aos presbíteros lá de Éfeso, isso está em Atos 20, 33. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Mas só que existe o outro lado, não é? Existe o outro extremo. Existem igrejas que só negam dos seus ministros até um sustento devido. Tem muitas igrejas que caem para o outro lado, não é? Que não ajudam, não cooperam. Aqueles que ministram, aqueles que ensinam. A igreja em Corinto, por exemplo, era generosa com os falsos obreiros, 2 Coríntios 11, 20. Mas ela sonegou do apóstolo Paulo o sustento, 2 Coríntios 11, versículos 8 e 9, ele fala isso. E a igreja de Corinto acabou tornando-se uma igreja inferior às demais, não é isso? 2 Coríntios 12, 13. Então, isso é algo que nós precisamos tomar cuidado. E é por isso que eu trouxe esse vídeo e eu várias vezes falei aqui, e repito, com muita cautela, com muita parcimônia aqui, para você entender exatamente o que eu estou dizendo. Cooperação, você ajudar, você ofertar, aqueles que ministram, aqueles que ensinam, isso é bíblico, isso é necessário. Mas faça isso com aqueles que verdadeiramente ensinam e estudam a palavra, que pregam, que cuidam do rebanho, que ensinam, e não ficar engordando os cofres, os caixas, para sustentar grandes organizações, que na verdade essas igrejas,
muitas delas viram grandes negócios, sustentando uma vida luxuosa de muitos líderes que de fato não estão preocupados com as pessoas. E nós precisamos correr disso. A gente precisa tomar muito cuidado para não ficar mergulhado nisso, não ser escravizado nisso. A orientação é: procure um lugar onde a Bíblia é ensinada na sua seriedade, simplicidade, sem espetáculos, sem exagero, sem emocionalismo, sem querer colocar o terrorismo na pessoa, sem querer fazer barganha, troca com Deus, não é? Ofertar em troca de algo. Não, você vai fazer isso de forma séria, responsável diante do Senhor. Espero que você compreenda o que nós estamos ensinando aqui. E esse vídeo eu não estou gravando ele pedindo nada, que fique muito claro, né? Que senão alguém vai ouvir e vai falar, já começou a pedir. Nós estamos fazendo um estudo expositivo, versículo por versículo. Temos esse assunto aqui, nós precisamos tratar de forma séria e responsável. E que Deus esclareça isso no seu coração, que nós possamos ter um coração responsável diante do Senhor, mas atento também. Existem muitos mercadejadores, existem muitos mercenários que estão apenas pensando em si. Mas por isso não caia no outro extremo de achar que são tudo igual e você então agora se fecha e priva dessa responsabilidade que é nossa enquanto igreja. Minha oração é que Deus esclareça isso ao seu coração. Minha oração é que Deus possa abrir o nosso entendimento e nós venhamos agir com fidelidade diante da palavra de Deus e para a glória de Deus. Muito obrigado por me acompanhar. Eu volto com você num próximo estudo, seguindo aqui, versículo por versículo, olhando o que ela diz e trazendo lições para as nossas vidas. Deus te abençoe, em nome de Jesus.